isso de tudo, mas eu fui para a igreja, graças a Deus, com a saudade de ir para a igreja, como levantar a igreja de oração pela nossa família, pela família da Irmã, pela Irmã, por todo mundo, por todo, toda a nossa família, dos hospitais, por tudo. E graças a Deus, o Senhor deu uma vitória para a família, ela está fraquinha, mas Deus está dando vitória para ela. Graças a Deus. Senhor Jesus, Pai querido, Pai maravilhoso, glória, Pai maravilhoso, Deus, glória, que é nosso Pai querido, fazendo glória, Senhor. Pede saúde, Deus, glória, Deus, Pai querido, leva a tua salva, Pai. Pega ela, cura ela de novo, guarda ela, meu Pai. Deus de glória, Deus poderoso, Pai querido, levantando essa família na tua sombra, Deus. Em nome de Pai, Filho, Espírito Santo, de Deus, Deus de glória, meu filho, Senhor, meu nas tuas mãos, Pai, em nome de Deus, Espírito, da glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, toma toda a nossa família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, de Deus, eu não grande livramento para ela. Já 2 vezes pedi para ele, uma filha dela cheia, e eu vou vocês que eu venho para cá. Quando eu cheguei lá, então eu tive que ela estava desmaiada, segurando, eu pedi tudo, mas graças a Deus. Deus, 2 vezes ela no hospital e 2 vezes lá na casa dela fora. Porque Deus tem obra naquela vida. E eu queria orar, Deus vai curar ela, tentar logo que ela está aqui. Eu agradeço a oportunidade.
porque só há poder no sangue de Cristo. Aqueles que dizem, eu não tenho mais jeito, eu não sei como sair desse vício. Jesus, há poder no sangue dele. Isso é para nós também, que nós olhamos lá para o outro, mas às vezes a gente tem tanto vício, né? Tem vício, o vício de não ler a palavra, o vício de o sono na hora da palavra, o vício de ficar no celular. É um vício, mas muitas vezes nós olhamos para o outro, não olhamos para dentro de nós. E nessa noite vamos fazer um clamor. O Senhor venha ter, olhar para nós, que nós tenhamos mais a valorizar em Cristo, para que nós estejamos unidos mais na sua presença. Porque a igreja, o que sem a presença de Deus, ele não é ninguém. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você ora pelos outros, né? Você faz a obra do Senhor, você leva a palavra, você faz porque é o sangue de Jesus que nos dá esse poder. Vamos orar. Glorioso Deus bendito, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Pai amado, Pai querido, faz-nos lembrar, Senhor, daquele dia, Pai amado, que levantamos essa mão para ti, porque confiamos no Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o teu sangue é poderoso, o sangue de Jesus Cristo, porque foi o sangue do justo, foi o sangue derramado naquela cruz. Ah, meu Pai, coração, Pai, limpar da nossa iniquidade. Oh, poderoso Santo de Israel, venha para a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, e aqueles que não têm mais força, Senhor, para vir para a tua casa, aqueles que não têm mais força, Jesus amado, mas o teu sangue é poderoso para me voltar, para fazer aquele homem, aquela mulher, Jesus amado. Ah, Papai amado, buscar a tua presença, mesmo Senhor, aquele que é enviou. Ah, que se lembrar de ti, Jesus, eu me sinto doente. Meu Deus, aqueles que não têm na CTI. Oh, poderoso Santo, Deus bendito. Coloca, Senhor, meu Deus, teu sangue sobre aquelas vidas, para que elas venham se lembrar, Papai amado, do dia que levantaram as mãos para o Senhor. Nós não levantamos as mãos para os teus mortos, nós levantamos para o Deus vivo do céu, o Deus poderoso, que Deus seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, mas o teu nome seja glorificado na nossa vida, nos livra, nos lava, nos santifica, Senhor, nos purifica. Livra, Senhor, dos vícios, da ignorância e graça. Ajuda, Senhor, a meditar na tua palavra. Ajuda, Senhor, a estar na tua presença, junto com o teu servo, a sua serva, Pai amado. Abençoa os teus filhos nessa noite, os obreiros e pastores. Ave Maria, do lugar, Senhor, a vida de mãe bom. Eu entrego eles nas suas mãos, Senhor. Eu entrego o professor nas suas mãos, Pai amado. A vida da irmã Isaura, da irmã Fernanda. Pai amado, Pai querido, desse povo. Vamos componentes desse povo, Senhor amado. E foram lavados pelo teu sangue. Eles ainda, Jesus amado, os caras de uma presença. E nós iremos, Senhor, relembrar. Ah, meu Deus, da tua serva, tua filha. Aqueles que podem estar batida. Mas o Senhor Jesus tem poder para levantar, para dar força e graça para ela, Senhor. Sustenta na tua presença. Nos dá a tua força, meu Pai, nos dá graça para fazer o teu querer, fazer a tua vontade. E que essa noite, Pai amado, a tua palavra venha falar conosco, nos nossos corações. Que sejamos limpos, Senhor. Sejamos restaurados pelo teu sangue. Poderoso Senhor, abençoa o teu servo, a graça da força e força, Senhor amado, para pregar a tua palavra até o dia do Senhor, Papai amado, quiser. Me fortaleça também na tua presença. Ajuda, Pai, na tua serva, a ser melhorada nesse amor, Pai querido. Me dá graça, me dá força, Pai amado, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, meus netos, eu entrego nas suas mãos, na certeza da vitória, em nome do nosso Senhor Jesus.
seus anjos. Miguel com seus anjos. Compreenderam que é importante nós aprender? Porque às vezes põe o Jesus aí só de emoção, de vai, e é perigoso, porque a nossa salvação ela tem um preparo constante e visual na pessoa bendita de Cristo. Mas a pergunta é esta: qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra segundo a Bíblia Sagrada? O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto para fazer as roupas da mulher. É preciso nós entender. E as irmãs compreenderam? Ainda não. Então vamos à explicação do Espírito de Deus em nós, visando Cristo primeiro em tudo. Quando Adão e Eva no pecado, os dois, o pecado foi de tal maneira que eles ficaram excluídos da presença de Deus, porque eles tornaram-se induzidos pelo ensinamento da ascensão espírita, deslocou-se totalmente de Deus. E, já que Deus é santo, e santo conservado, e é o casal se tornou imundo, tornar imundo, tornou. Como Deus traria o casal de volta para a sua aliança? Estão compreendendo? É o que o irmão citou. Ora, Deus chama um casal, valoriza o sangue, é poder, não é na teoria, não. É na prática referente à palavra. Aí Deus chama o casal que estava vestido do quê? Folha de figos. Está no capítulo 3 de Gênesis, o mesmo questionamento. Agora, Deus tinha traçado o seu plano. Que plano? De povoar a terra, colocar o homem a sua imagem e semelhança, como foi feito, e deu prioridade ao homem acima de todas as coisas. Mas o homem pegou a e agora? Foi para a destruição da glória. Aí ele foi excluído da presença de Deus. Mas não foi excluído do plano de Deus. Quando a pessoa quebra a aliança, Deus mantém o seu plano. Se vocês olharem hoje, nós estamos numa época de 7 quebras de alianças. E agora essa 8ª, Deus fixou. Ele come. Quebras as alianças. Vocês estão compreendendo ou não? Amém. Não estão não? Porque às vezes é tanta pregação ameaçadora, né? E as pessoas ficam sem saber onde elas estão, no sentido de Agora veja bem, o casal pecou e o pecado separa o homem de Deus, a pessoa de Deus. Mas o plano de Deus com o homem manteve. O que aconteceu? Aí aparece quem? O mesmo que criou o homem, o mesmo que fez com que o homem fosse mais semelhança de Deus. O Deus que
iniciou o homem de graça, de graças. Na primeira atitude que Deus tomou em criar o homem, Deus criou o homem. Já estou falando o homem porque já aprendemos a palavra, já ou não? Já. O que significa a palavra homem? Homem e mulher. É isso mesmo? É isso ou não, irmãos? Quando Deus fala com o homem, Deus está falando com quem? A mulher. Porque a palavra homem significa humanidade. É verdade. Diz que Eva não precisou nem ter nome antes de pegar. Quando Deus chamava Adão, a mulher estava com a respondência. Ela não tinha nome. Depois de pegar, houve nome. Mas preste atenção como é importante o ensinamento. Para a gente não ficar, que existe o emocionalismo, o engano religioso, o sensacionalismo, pessoas que fazem aquele volume de voz de uma maneira que abala tudo as emoções das pessoas, só que tem a razão que está fora. É um evangelho sensacionalismo. Isso é a razão da palavra. Aí o homem foi feito por Deus. Deus adotou como filho. Agora o filho vai. O filho recebeu a sentença. Caiu. Aí, que é o amor de Deus, da maneira que ele chama o casal, agora se torna filho de adoção, mas por conta. É aleluia. Por conta. Aí o Deus decola demais, tipo de Cristo, passa o sangue sobre o casal, e agora o casal volta a filhos adotivos, mas já não é por simplesmente como da primeira vez que ele socorro e adotou, agora ele comprou. Aí ele comprou o casal por preço do quê? Sangue. Hã? Sangue. Então nós somos filhos dos. A primeira, por adoção, ação direta, mas a segunda, reconciliação, ou seja, Deus, agora nós somos filhos de Deus por adoção, mas através do que? Jesus. Porque, irmão, da maneira que está indo, tudo vale para receber uma bênção. É perigoso demais, então a pessoa comete muita parcialidade, muito engano, e isso está crescendo muito. Precisa que ter uma razão. Aí agora Deus passou o sangue sobre o casal. Os cordeiros saíram sangue. E a palavra diz, Gênesis 21, que Deus vestiu o casal de peles até os pés. Pelos a vestimenta até os pés simboliza justiça. Foi justo Deus
Deus mandasse Moisés, ó Moisés, pega os cordeiros. Moisés pegasse o carneiro, estava certo? Não. Ou ele se tornava um desviado da palavra? Mas o cordeiro e o carneiro, os pais são os mesmos. É filho do bode com a ovelha, do carneiro com a ovelha. Só que, quando Deus manda fazer de uma maneira, você faz de outra, a pessoa pratica o pecado de feitiçaria. Se Moisés tivesse o cordeiro, Moisés era um homem que precisava evitar o cordeiro. Carneiro. Carneiro, que eu ia dizer, isso é corrigindo. É bom. Aí Moisés, ele cometia o pecado de blasfêmia contra Deus. Porque aqueles cordeiros simbolizavam quem? Cristo. Quem nunca leu que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Já leram ou não? Está lá em João, verso 29. É preciso, irmãos, que nós tenhamos esse tempo aproveitado que Deus mandou e te ensinar e aprender. Porque vai chegar um tempo que a pessoa vai lembrar que ela teve convite para aprender, e ela vai lembrar-se que ela não quis. Ela teve a oportunidade, ela lembrou a oportunidade. Depois ela lembra, ela se lembra, mas eu não quis aprender. Eu não quis ir no culto ensinamento. Ela isso fica gravado na mente, não é coisa para agora, é para agora e também para o futuro. E tudo aquilo que a pessoa, que Deus oferece, que a pessoa rejeita, fica arquivado, aí sim, aí fica arquivado para o juízo. Que a pessoa, ela é portadora de ela é uma pecadora, portadora de pecado de negligência. Negligenciar é você não dar ouvidos à ordem da palavra de Deus. Aí Moisés pegou o carneiro ou o cordeiro? Qual a diferença? Para quem não sabe, a diferença é essa. Que o cordeiro
Será que a igreja está preparada para subir? Já ouviram não? Já ouviram não? Isso tem encaixe na salvação? Ou é um desespero de não ter? E eu já ouvi até pessoas dizer, será que eu estou preparado para subir? Isso para essas pessoas não vale nada. Nada. Porque a palavra será é duvidosa. É verdade. E aí nós estamos falando da essência de Cristo. Tem certeza. Aí a pessoa entra na igreja com um pouco mais de saúde mental e sai mais doente. Sabe disso? Jesus está libertando, está curando. Só que a palavra invertida traz doença. E aí a questão dos mais que não tem muito discernimento, em vez de aprender que a salvação não traz confusão, devido trabalhar de Cristo lá no princípio, leva a pessoa a suspeita. Ela sai mais menos compreensão, sai mais confusa. Será que eu estou preparado para subir? Será que eu estou preparado para subir? Agora essa pergunta encaixa na doutrina de Cristo? Não. Ou é uma pergunta de pessoas que não têm a mínima visão da palavra? Não tem visão. Está compreendendo? E infelizmente o povo, primeira vez, ouve e assim, então não é garantida a salvação. Várias pessoas que falam isso. Aí o que vemos na palavra de Deus? Quero ler com os irmãos, aqui no livro de Efésios mesmo, está em Mateus, está no Apocalipse, vamos estar em Efésios, capítulo 1, versículo 4. 3 e 4, da Epístola de Efésios. Abre as suas Bíblias. Como é preciso ensinar? Quando Jesus decide ensinar e acompanhar o ensinamento, não é bom. Ele precisa valorizar. Encontraram? Efésios capítulo 1, versículo 3. 3 e 4. Mas em que capítulo? Capítulo 1. Isso. Tem pessoas que chamam de culto como esse de culto sorvete. Culto de ensinamento, eu já ouvi as pessoas chamar a palavra de Deus de gelo. O gelo vem do trono da besta. E o ensinamento é o que é a viva igreja. É para nós vocês. Efésios 1, 4. 3 e 4. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, amor de nossa redenção e cabeça da igreja. Essa Bíblia está É o título. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor. Isso. Só até aqui? É isso. Como também nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Desde o princípio. Aí exclui todas as obras e entra o processo da fé. O justo viverá da fé, mas quando a pessoa não compreende a palavra, vive de sacrifício. Supostamente sacrifício. Vou fazer um sacrifício para receber uma vez. Vou fazer outro para receber outra vez. E a pessoa mente tanto que ainda diz que Deus revela. Mentira. A palavra, ela não. A palavra, ela é uma realidade. Quem prestou atenção, viu? Bendito
já abençoou nós com todas as Ele nos abençoou com todas as bênçãos. No momento que você levantou a mão, uma, duas. todas. Todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. Aí vem o Espírito de Deus em nós, que veio para promover segurança e certeza. Agora, onde que a pessoa fala, receba a bênção, é desorientação espiritual, só pode ser porque a Bíblia fala que a bênção de Deus já veio. Todas elas, se você for fazer uma avaliação, é mais de 32 mil promessas. Tem versículo na Bíblia que você lê, e num versículo só tem 3, 4 bênçãos. Tem ou não tem? Quem já ouviu pregar ou leu? Olha, no livro de Pedro, ele fala das bênçãos, como nação eleita, sacerdócio real. Povo adquirido para anunciar o Filho. E povo que alcançou misericórdia. Só naquele versículo tem quantas bênçãos? 4. Só que nós viver distraídos não funciona. Só naquele versículo. No capítulo 2, 17 do Apocalipse tem mais bênçãos. Vencedores. Diz a palavra de Deus. Tem um novo trono, uma pedra branca. Corre do manais do Rio, diz a palavra de Deus, e terá um nome escrito que ninguém sabe, mas só nesse Deus que assim Deus na outra. Vamos entender? Agora, tem lá uma relação com quantos versículos tem a Bíblia, milhões de versículos, e as bênçãos espirituais. Se não prestar atenção, a pessoa fica confusa sobre servir a Deus. E o que é que Deus veio trazer? A saúde mental para a igreja, em tempos agitados, em tempos de ansiedade. Ele vem nos livrar da ansiedade, porque está escrito na palavra no nosso coração. A ansiedade demonstra que a pessoa não está contente com aquilo que tem. Só que a salvação, ela traz, você vai interpretar a palavra paz, ela traz contentamento com aquilo que já temos. E a ansiedade, ela ambiciona a pessoa. Agora, se nós formos elegidos nele, desde a fundação do mundo, e por preço do quê? Preço de sangue. E qual sangue? E o próximo, você pode abrir. Você, aonde que as pessoas são tão suspeitas do mal? Isso dói na alma. Porque o sangue de Cristo nos isola. É igual você vai trabalhar um profissional no campo, aonde tem a condução elétrica. Ele se isola praticamente até ser chamado por elétrico. Agora o próprio Deus, o que ele fez? Ele tocou no casal, mas ele não apareceu usando o quê? Nós estamos aprendendo como se hoje se desvaloriza o valor de Cristo. E os que desvalorizam são chamados, a Bíblia diz, não eu, e não escolhi. Agora veja bem, o próprio Deus, a pessoa não crê muito nisso, na palavra assim. A gente sabe que não crê, porque quando diz, olha, a pessoa já não. Olha, a culpa foi feita ao diabo. Fica os dois desorientados. Quem está falando e quem está recebendo. Mas o sangue de Cristo tem poder, a palavra do Antigo Testamento tem em grego. É dinamite. Pega qualquer tipo de pedra e nos isola de qualquer tipo
somente se houver a presença do sangue de Cristo com o caráter e a mesma presença para o Senhor. Por exemplo, quem não perdoa, não tem o sangue de Cristo na vida. É uma religião secreta. Porque quem não perdoa, a Bíblia diz que faltando sangue, vem a derrota. E a Bíblia diz que quem não perdoa, já está vencido pelo diabo. Compreenderam? Porque só tem o sangue na vida da pessoa os que perdoam. Senão, não se engane. Está aqui no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 2, versículo 10 e 9. Todos que não perdoam já está derrotado. Agora o sangue, na prática, não. Aí o próprio Deus tocou no casal com o sangue. O casal voltou à salvação e Deus não se contaminou com o pecado do casal por causa da presença do sangue. Aí Abel recebeu um comunicado, Abel disse que é você, pastor, que eu vejo isso. Porque um dia eu vou apresentar o meu altar a Deus. Sinal de adoração. Mas eu sei que Deus vai receber o meu sacrifício se ele vertificar a presença do sangue. Aí o que Abel fez? Já foi refletido, já pensou na aceitação de Deus. Aí no momento de Abel enviou o altar, o que tinha lá no altar de Abel? Está no capítulo 4 de Gênesis, versos 2 e 3. E Caim foi lavrador de terra. A terra produz, ela produz árvores, e árvores não produz sangue. Essa é a questão. Ele foi muito abençoado materialmente, trabalhava e não se cansava. Só depois do pecado que ele, segundo a história do personagem, trabalhou 7 anos e não colheu nada. Antes de trabalhar, tinha uma força sobrenatural, não se cansava e a terra dava o seu produto suficiente. Aí, no momento, Abel aparece no altar para Deus, mas no altar de Abel tinha o quê? Irmãos, quer que nós lê? Olha aqui, ó. Não é à toa. Olha Gênesis capítulo 4, olha a sua Bíblia. Isso. Ela vai princípio da Bíblia. Palavra de Deus. Aprendam bem, porque o aprendizado é o que valoriza o que Deus fez por nós em Cristo. Estamos tudo no Espírito Santo do Senhor, nosso amado Deus. Graças a Ele, Senhor. Então, analise bem. Já estão aí, no capítulo 4 do livro de Gênesis. Estamos? Uma cega. Hã? Uma cega. Uma série veio para nós. Gênesis 4. Uma série veio para nós. Capítulo 4, verso 1 até o 4. Ali o nascimento de Caim e Abel. Ele conheceu a Rafael, sua mulher, e ela sucedeu ele Caim. Ele disse: Assim o Senhor farei. Eu tenho mais de seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi atrás da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Compreenderam? Os dois trouxeram a oferta bonita. A de Caim, o produto era sem defeito. O de Abel, também. Só que o efeito não está na aparência, está na justiça. É tanta gente pecando, discriminando pessoas por aparência. É verdade. Mas eu estou falando, é crente, não estou falando para discriminando pessoas por aparência, que elas mesmo podem É elas. verdade. Aí a Bela
a lei está na lei, está no Novo Testamento, mas por fé. Não é por, preste atenção, quem, não é só dizimar, não é qualquer obra que a pessoa fizer para humilhar o outro, ela já assumiu a sentença para a condenação. Vocês compreenderam o que precisa aprender? Ou não precisa? Faça as boas coisas para Deus, mas faça com humildade para o seu Deus. Quem já leu Mateus 7 primeiro? Não? Está escrito lá assim, não? Juízes. Condenado, porque com a medida que medir o outro, com o julgamento, será também medido a ele. E a igreja, ela está isenta do juízo final. Mas quando esse tipo de julgamento, esse tipo de classificação, que ele fala essas palavras, vai para o julgamento, a Bíblia diz, vai para o juízo final. E o juízo final é uma ressurreição, 1000 anos depois da ressurreição dos bem-aventurados. Ou seja, vão para o juízo final, são da primeira e da segunda ressurreição, e serão lançados do lado do fogo. Vocês compreenderam como o ser humano não para de pecar? E ainda ainda Satanás me ilude a pessoa dizendo, você é a mulher de Deus, eu te odeio, só para entender a pessoa mergulhar mais no pecado, porque o diabo é mentiroso. A pessoa está chamando o outro de ladrão e o diabo está dizendo, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas a Bíblia diz que é um condenado. Preste atenção. Está compreendendo agora ou não? Amém. Porque se você trouxer o código da lei para a graça, você está cancelando a morte de Cristo. E Cristo não tem valor nenhum. Vocês compreenderam agora? É lícito, mas o crente, o coração disponível para Deus, ele não dá só 10%. Ele faz assim. Se uma pessoa está precisando de 20%, ele não vai dar 10%. João Batista disse: se precisar de 50%, dele. Se você tiver 2 túnicas, dê quem tiver. Aí já não é 10%. Já é? Mas é mais. 50%. O coração do salvo funciona assim, não é por regras. Ditado para o ser humano, mas não. Por isso que é bom o estudo da palavra, não precisa. Precisa não? E como tem pessoas enganadas, tanto que quando vai a palavra, ó, como diz no ditado do nosso, filha filho do dia, o filho na mão, desaparece. A situação é grave, tanto grave assim como está. Agora, quando a pessoa tem interesse, claro que é respeito. Compreenderam ou não? E a Bíblia ensina bem assim. Cara, que a doença que tem na cruz, deixa o seu irmão lá. Você é uma pessoa vã, você é uma pessoa leviana. Também já vai ser julgado pelo Sinédrio Celeste. 72 homens com a capacidade para fazer julgamento para Deus. E aí, fazendo o que é possível, a pessoa